Graça e paz em nome de Jesus, louvado seja o nosso Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que na presença de Deus agora estão para desfrutar dessa comunhão maravilhosa, a comunhão do Senhor, a comunhão da presença do nosso Deus, do Espírito Santo e da igreja, tá? Que nesse momento o Deus vivo ele faça do seu lar aí agora uma igreja, cada uma casa, cada um local, uma igreja, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos a Ti agora, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, em espírito e verdade, de todo o coração, para louvar, bendizer e exaltar o Teu santo nome, Senhor, para render graças a Ti por toda a Tua bondade e fidelidade, misericórdia e providências e livramentos e toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais, meu Pai, por todos os benefícios. Nós Te damos graças, agradecemos, ó Deus, por esse dia, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo e irá fazer, pelo chamado, pela fé, pela salvação que nos está proposta em Cristo Jesus. Te louvamos e agradecemos e pedimos, Senhor, a Tua bênção nesse momento, a fim de que nós possamos compreender claramente a instrução do Senhor, da Tua palavra, que o Senhor nos concede através da Sua palavra, que através desta palavra haja salvação, haja cura, haja santificação, haja edificação, haja crescimento espiritual e haja conhecimento da vontade de Deus, como está escrito, que todos possam chegar à medida da estatura de Cristo, à perfeita varonilidade, Senhor. Então abençoa a Tua igreja nesta hora, contrita diante do Senhor, nesse momento nosso, de contrição diante do Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha sobre nós, cada um de nós, em nome de Jesus, e opere em nós o querer e o realizar do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que sejamos limpos e puros e salvos e santificados e justificados pela fé em Cristo Jesus e santificados pela verdade e santificados pela comunhão do Espírito e pela ação do Espírito do Senhor em nós. Senhor, glorifica o Teu nome nesta hora, nesta noite, na nossa vida, no lugar onde estamos, para o louvor da Tua glória. Opera em nós, meu Pai, para a Tua glória, que se faça na nossa vida a Tua vontade, para o louvor do Teu nome, Senhor. Nós oramos, nós agradecemos em Cristo e também Te pedimos que seja desfeito, que seja cancelado, que seja destruído toda obra do diabo contra nós, contra a nossa vida, contra a Tua igreja, Senhor, contra a terra, porque é do Senhor a terra e tudo o que há nela, o mundo e todos os que nele habitam. Tu és Senhor. Então, Pai, está escrito também que para isto mesmo se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, Senhor, vem destruir toda a ação do inimigo agora contra as nossas vidas, toda ação contrária, todo levante do inferno, Senhor, contra esta ministração que vai ser feita agora, contra este momento de contrição na Tua presença, de unidade de fé na Tua presença, contra este momento que é do Senhor, é dedicado a Ti, é consagrado a Ti. Senhor, vem nos abençoar nesse momento, Pai. Em o nome de Cristo, abençoa a Tua igreja, abençoa todos quantos irão ouvir esta ministração, em nome de Jesus. Faz mudança, Pai, na vida de cada servo Teu, opera salvação para a Tua glória. É o que Te peço e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, dando continuidade aqui, tá? Dando continuidade aqui àquela leitura que fizemos na quarta-feira passada, né? Onde Jesus disse que Ele é o bom pastor,
que vai do versículo 1 do capítulo 10 até o versículo 18, nós lemos até o versículo 6, que quando Cristo, né, ele propõe, ele diz àqueles judeus, aquelas pessoas e os discípulos que ali estavam, uma parábola, né, e eles não entenderam o sentido da parábola, que Jesus disse que, né, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta é ladrão e salteador. O pastor, de fato, ele entra pela porta, porque para ele que é pastor, o porteiro abre, e ele entra, e ele conduz as suas ovelhas para fora, ele chama pelo nome, ele vai adiante delas, elas o seguem, e elas de modo nenhum seguirão os estranhos, porque não conhecem a voz dos estranhos, seguem ele porque conhecem a voz dele, né? Então Jesus falando que ele entra neste mundo da forma como qualquer ser humano entra, porque mesmo ele sendo a palavra de Deus, o verbo vivo de Deus, ele vem na forma humana, né? Como o apóstolo João aqui no capítulo 1 mesmo da sua narrativa, ele diz que ali era a palavra da vida encarnada, né? O verbo vivo encarnado, o verbo vivo na forma humana, né? O Deus que é espírito, a sua palavra, né, que é espírito, na forma humana, né? Então ele entra no mundo não como Deus, mas como um homem, sendo ele a própria palavra de Deus encarnado, o próprio Deus encarnado, né? Então ele diz que ele entra com autoridade, ele entra da maneira correta, né? Ele é o pastor, por isso que o porteiro lhe abriu a porta, e ele entrou no aprisco das ovelhas, e ele chamou as suas ovelhas, né? E ele chama até o dia de hoje, ele vai chamar até a última das suas ovelhas, ele vai chamar, né? E vai chamar pelo nome. As suas ovelhas, ele disse, que conhecem a sua voz, as ovelhas dele não se confundem com a voz dele, elas conhecem a voz dele, elas ouvem a voz dele, elas o seguem porque conhecem a voz, e elas de modo algum seguirão os estranhos, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Ele fala isso e as pessoas não entendem. Aí ele continua a falar aqui a partir do versículo 7, né? Capítulo 10, a partir do versículo 7, ele diz uma outra coisa, ele diz, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele agora muda, né, o seu contexto, mas trazendo uma realidade mais que verdadeira, uma realidade celestial, espiritual e eterna. Quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então veja que Cristo agora ele diz que ele é a porta das ovelhas. Que porta? É a porta da salvação, meu amado. Se você quer ser salvo, só há uma maneira. Salvação só em uma pessoa. Não tem essa história de que todo caminho leva a Deus, muitos caminhos levam a Deus. Muitos caminhos levam à perdição eterna. O caminho que leva a Deus é um só. Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Se alguém entrar por mim, será salvo. Olha o que ele diz. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ele é a porta.
os que vieram todos antes de mim, prometendo salvação, são ladrões e salteadores. Né? O verdadeiro Salvador, a verdadeira porta de salvação é Jesus Cristo. Ele diz, se alguém, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Ou seja, quem entra por ele, meu amigo, sai da vida de perdição. Quem entra por essa porta, sai da vida de perdição, sai da vida de destruição, de engano e de morte eterna, e de condenação eterna. Tá? E terá salvação eterna. Aí ele se refere ao ladrão, né? Ladrão vem somente a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você vê, existem vários segmentos religiosos, né? Mas qual é o segmento religioso cujo Deus deu a vida para salvar um dos seus discípulos? Né? Eu nunca ouvi falar de nenhum que deu a vida para salvar os seus discípulos, para salvar o seu povo, para salvar alguém. Só Jesus. Por isso ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O único que se pode falar que deu a vida por mim, por você, por qualquer outro, foi Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Tá? Jesus faz uma referência ao mercenário, aquele que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Ele vê o perigo se aproximar e ele abandona, foge, e todo mundo é destruído. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Mas Jesus tem cuidado das ovelhas. Ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É uma característica, é um fato, é uma verdade. Cristo conhece as suas ovelhas, e as ovelhas de Cristo o conhecem, né? No momento em que Deus revela Jesus Cristo, como Paulo fala lá em Gálatas, né? No momento em que Deus, ele escolheu e ele escolhe, e foi aprovado por ele, pela sua onisciência, pelo seu poder, pela sua sabedoria e vontade, né? Pelo beneplácito da sua vontade, no momento exato, no momento oportuno, no momento propício, no momento destinado, predestinado por Deus, para que Cristo nos seja revelado. A partir deste momento, não é que Deus não te conhecia ou que Cristo não te conhecia, você e eu que não conhecíamos a Ele. Mas quando chegou o tempo dele revelar o Filho dele em nós, agora a gente passa a conhecê-lo. Tá? Ele sempre nos conheceu, nós somos formados por Ele. Como disse Davi, né? Todos os meus dias já estavam escritos no teu livro quando não havia dia nenhum. Né? Então, só para você ter ideia, a história de Davi já estava escrita antes de Davi nascer. Né? O que o Senhor fala para Jeremias? Ainda antes que fosses gerado, eu te conheci. Né? Antes que rompesse a madre, eu te consagrei. Né? Então, quando Jeremias era gerado, né, no ventre materno, Deus o já conhecia, já sabia tudo a respeito dele. Antes dele nascer, antes dele romper a madre, antes dele sair à luz, o que acontece? O Senhor já o consagra a profeta. Então, meus amados, a minha história está escrita, a sua história já está escrita. No tempo de Deus, no momento de Deus, na hora de Deus, segundo o poder de Deus e a ação de Deus, o Espírito Santo, Cristo nos é revelado. Por isso ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Eu o conheço e ela me conhece, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos, olha que coisa maravilhosa, né? As ovelhas de Cristo conhecem a Cristo, e aquelas às quais o Senhor ainda não lhe foi revelada, no momento em que for, imediatamente o conhecerá. Né? Então ele diz que ele conhece as suas ovelhas o conhecem, assim como o Pai conhece a ele, e ele conhece o Pai, e ele dá a vida pelas ovelhas. Nós temos um Deus que deu a vida dele por nós. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que acontece? Cristo diz, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, o judeu, ele imaginava que a salvação
o Messias, o Cristo ungido, enviado, o Deus vivo viria somente para eles, né? Eles imaginavam, por causa de algumas, vamos dizer assim, interpretações, né, erradas das suas escrituras, né? A Bíblia do judeu é só o que nós chamamos de Antigo Testamento, tá bom? A Bíblia do judeu é essa, tá? Então, eles não compreenderam inteiramente muitas coisas ali, tanto que Cristo veio e eles não enxergaram isso, né? Eles não o receberam, tá certo? Então eles imaginavam na cabeça dele que a salvação é só para ele, porque está escrito lá na Bíblia que o povo judeu, né, que o povo de Israel é um povo salvo do Senhor. Então eles entendiam, não, o povo salvo é o povo de Israel. O povo que tem a promessa é o povo de Israel. O povo que terá salvação e a vida eterna é o povo de Israel. Os gentios, tanto que eles não chamam gentios em hebraico, é goim, né? É um termo pejorativo para dizer esse aí, essa gente, essa gentalha, né? Gentio, na realidade, é gentalha, tá? Gentio, biblicamente, é aquele que não é judeu, é um termo utilizado pelos hebreus, pelos judeus, para se referir àqueles que não são judeus, né? Gentio, em outras palavras, em judeu, em hebraico, goim, que significa gentalha mesmo, meu amado, não é as nações, não, nação tem outro nome para nação, tá certo? Mas é a gentalha, porque eles nos consideram inferiores, eles nos consideram seres inferiores, tá? Devido às suas interpretações, como Cristo disse que eles não perceberam o principal da lei, que é o amor, né? Que é a misericórdia e a fé, né? Eles não perceberam a lei de Deus, eles liam, reliam, se tornaram doutores, mas Jesus se refere a eles como guias cegos, como hipócritas, tá? Então vejam só, Cristo diz, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Cristo está falando da salvação de nós, os não-judeus, e glória a Deus por isso, que Deus não planejou a salvação só para judeu, ele planejou a salvação para todos os dele, os que são dele. Então está aqui escrito, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Hoje Cristo conduz a mim, conduz a você, conduz a todo aquele que o Pai Celeste revela a ele como Filho de Deus e entrega-se a Jesus e converte-se a Deus e muda e se volta para Deus, e o sentido e a razão e o objetivo maior da vida agora é viver para Deus, para servir a Deus, agradar a Deus, adorar a Deus e ter intimidade com Deus e desfrutar da salvação e da santidade de Deus, porque Deus é santo. Então ele diz que tem outras ovelhas, não deixe aprisco, eu tenho pessoas mais a salvar, não somente judeus, a mim me convém conduzi-las à eternidade, é o que Cristo está dizendo, e glória a Deus por isso, né? E de lá para cá, da época da sua ressurreição para cá, do dia de Pentecostes para cá, o Senhor tem conduzido quantas e quantas almas a presença de Deus, né? Como Cristo tem conduzido tantas pessoas, a mim, a você, a todo aquele que se entrega ao Senhor, tá certo? Ele diz, elas ouvirão a minha voz. Veja a característica, tá? A característica da ovelha de Cristo, daquele que é uma ovelha de Cristo. Ele ouve a voz do seu pastor, ele ouve a voz do seu Senhor, ele ouve a voz de Jesus. Jesus fala com ele e ele ouve, tá? Ele não ignora, não, ele ouve, ele conhece a voz do Senhor, ele sabe quando Cristo Jesus está falando com ele. Como o Senhor enfatiza aqui, né? Que elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, não vai ter judeu, gentil, árabe, fariseu, brasileiro, japonês, não vai ter um rebanho só, um pastor só, tá certo? Um rebanho só e um pastor só. Ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir, ou seja, aquilo que estava perdido, né? Como a própria Escritura diz que ele vem para salvar o seu povo dos seus pecados, né? Ele vem para reassumir, ou seja, estava na mão de alguém, né? Estava na mão de alguém. Ele vem para reassumir, tá certo? E ele diz mais, né? Dou a minha vida para a reassumir.
o nosso direito de salvação, ninguém pode tirar de nós. Ele está diretamente ligado ao sacrifício de Cristo por nós. Cristo entregou-se a si mesmo como sacrifício por nós. Ninguém pode tirar a nossa salvação. Ninguém pode tirar. Nem fome, nem nudez, nem espada, nem guerra, nem peste, nem nada. Nada pode tirar a nossa salvação. Nem diabo, nem inferno, nem o presente, nem o futuro. Nada tem o poder de anular o nosso direito de salvação. Nós, os que cremos em Cristo Jesus, de fato e de verdade, né? Não é aquele que tem a consciência da existência e da pessoa de Cristo, não. É aquele que crê. Aquele que crê, aquele que vive para Deus. Você crê, crê. O que é que você faz para Deus? Nada. Você não crê, meu amigo. Você está se enganando. Você tem noção de uma existência. Tá? Ah, eu tenho fé. Tem. Mas só usa quando as coisas vão mal, né? Se passar 10 anos bem, não vai nunca invocar o nome do Senhor. É isso a fé que você tem? Não é assim também. Mas aquele que crê, a ponto de obedecer, a ponto de se aproximar, a ponto de buscar uma aproximação com Deus dia após dia, a ponto de se dedicar, de se separar, de se santificar para buscar e obter uma comunhão especial com Deus, uma santidade especial, um vínculo especial com Deus, é diferente. Aquele que se aparta do mal, aquele que vigia, aquele que ora, aquele que busca, aquele que se entrega a Cristo, aquele que intercede pelo próximo, aquele que evangeliza, aquele que ama o seu próximo, é diferente. Então vejam bem, Cristo ele dá a sua vida para nos salvar, reassumir, ou seja, havia sido tirado. Versículo 18 ele diz, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade, tenho o poder para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Ou seja, uma ovelha de Cristo, ninguém tira da mão de Cristo. O diabo derrubou fulano. Meu amigo, se o diabo te derrubou, é porque Cristo permitiu que ele te derrubasse. É porque você pediu para ser derrubado. Tá? Deus não é infiel. Nós vemos muitas pessoas que professam a fé em Cristo, está forte, está fraca, está forte, está fraca, está fraca, está fraca, está fraca, está forte. Não se mantêm, não se firmam, não permanecem, são inconstantes, ficam brincando com o pecado. Depois de um tempo você vê pessoas assim caírem na fé, abandonarem a fé, esfriarem na fé, congelar na fé, ficarem inúteis na fé. São aqueles crentes que não tem nenhuma, vamos dizer assim, não realiza nenhum serviço no corpo de Cristo ou para o corpo de Cristo. É aquele crente que nunca tem tempo para Deus, nunca tem amor ao próximo, nunca tem disposição para servir, nunca tem o que passar para alguém. É tão vazio que não tem nada para passar para alguém, né? Não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de amor, não se interessa pelo que está sofrendo, não clama pelo que está sofrendo, não vai interceder por quem está precisando, não vai ajudar quem está precisando. É aquele crente que não tem nada para fazer para Deus. Ele, às vezes eu não sei se ele é tão ocupado que ele não tem nada para fazer para Deus. Ele não consegue fazer nada para Deus. De repente ele já morreu na presença de Deus e não sabe. Tá? É como a própria palavra de Deus diz, né? As pessoas se tornam infrutíferas na presença do Senhor. Então Cristo ele tem poder para entregar a sua ovelha e depois tomar de volta. Quantas vezes o próprio Deus ele permite, né? ele mesmo entrega, né, a sua ovelha para que ela vá sofrer, para que ela vá aprender a valorizar a Deus. Né? Tem gente que só aprende, amigo, na pancada. Né? Tem gente que você ensina, ele não leva a sério, não. Você prega, ele não dá crédito. Né? Você ensina, ele não acredita. Deus está ali falando com ele está fazendo pouco caso. É preciso que ele passe por dificuldade, por um problema grande ou grave, para poder despertar e acordar. Que ele precisa do Cristo vivo, que ele foi chamado para uma vida de santidade, para uma vida de fidelidade a Deus. Ele não foi chamado para brincar, ele foi chamado para ser sal na terra e luz no mundo. Ele foi chamado para ser bênção e não maldição. Na casa dele, na vida dele, no lugar onde ele estiver, no país dele. Tá? Então vejam só, Jesus ele diz, ele é a porta de salvação. Quem entra por essa porta
será salvo, meu amigo. Você quer ser salvo, você vai precisar entrar por uma porta chamada Cristo Jesus. Veja o que diz a palavra do nosso Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos 22 e 23. Diz que Jesus passava pelas aldeias e cidades, ensinando, caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Olha a pergunta. Senhor, Jesus estava passando pelas aldeias, cidades, indo rumo a Jerusalém. E alguém ali no meio das muitas pessoas que lhe ouviam, perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Aquela pessoa percebeu que, pelo que Cristo dizia, não era todo mundo que ia ser salvo. Não era todo mundo que ia ser salvo. Então ela percebe isso. Então ela vai e pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Ela já tinha certeza disso, ela só queria uma confirmação de Cristo. Mas o que Cristo responde para ela? Veja o versículo 24, ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ou seja, aqui ele diz, né? João capítulo 10, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas, né? Versículo 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Aqui ele diz, quanto à salvação, Senhor, poucos são salvos. Ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitas pessoas estão querendo salvação, meus amados, mas estão querendo salvação vivendo de uma maneira que não condiz com a própria salvação que eles dizem que querem, entendeu? Muita gente quer salvação, mas continua mentindo, continua adulterando, continua fornicando, continua idolatrando, continua desonrando pai e mãe, continua aborrecendo seu próximo, continua tendo ódio no coração, continua com rancor, continua com mentira, continua com malícia. Então, meu amigo, você pode procurar, seguindo esse tipo de vida, esse padrão de vida, de prática, pode procurar em um montão, mas não vai conseguir, porque a porta é estreita, né? Mateus capítulo 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Tá? Mateus capítulo 7, versículo 13. Leiam aí. Leiam aí. Parecendo até que eu estou na igreja. Tá certo? Né? Estreita é a porta e aperta. Vou ler de novo. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então veja que a salvação, ela é para poucos. Aquela camarada pergunta: vem cá, Senhor, são poucos os que são salvos? Ele poderia dizer são. Mas ele disse o quê? Ele se dirigiu diretamente àquela pessoa que o perguntou. Disse: no seu caso, você quer ser salvo? Beleza, nota 10 para você. Se esforce por entrar pela porta estreita. É isso que você quer, a salvação? Então se empenhe por entrar pela porta estreita. Jesus Cristo aqui em João 10,7, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Você quer ser salvo, meu amigo? Se empenhe por entrar pela porta estreita, né? Não é uma porta larga, não, e pouca gente acerta com esta porta. Tem muita gente querendo entrar por esta porta e não estão acertando. Por quê? Porque querem salvação, mas não querem viver o padrão de vida de salvação. Tá? Não que as obras nos salvem, mas sem obras também não seremos salvos. Nós somos salvos pela fé, e as obras é o fruto da salvação em nós, é o efeito, é a evidência de que nós somos salvos em Cristo pela fé e pela graça de Deus, pela graça através da fé em Cristo. Então vejam só, muita gente quer ser salvo. Você chega em qualquer lugar você chega e pergunta: vem cá, você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Ah, quero. Quem é que diz para você que quer ir para o inferno? Quem é que diz para você que quer ir para o lago de fogo? Quem é que vai dizer para você e para mim ou para alguém que no dia do juízo final vai querer ficar do lado
dos bodes lá e não do lado das ovelhas. Só que não querem viver como ovelhas, tá? Vivem como bodes. Confessam o nome do Senhor, mas não têm o Senhor dentro de si. Confessam o nome de Jesus, mas as práticas não condizem com a fé que professam. Só que tudo isso é visto, tudo isso é pesado. A palavra fala que o Senhor virá com milhares dos seus anjos, miríades de anjos, milhões e milhões de anjos na sua glória, e o Senhor trará o seu galardão, o seu prêmio, a sua recompensa consigo, e dará a cada um, retribuirá a cada um dos filhos dos homens segundo as suas ações. Tá? Então, você quer ser salvo? Amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas você precisa entender uma coisa, não é fácil, não vai ser fácil, não vai ser tão fácil, né? Às vezes é pregado por aí um evangelho de facilidade, o evangelho, meu amigo, se você for ler a Bíblia que eu tenho, que é a Bíblia que toda a igreja evangélica tem, você vai ver que a salvação é, como diz o apóstolo Pedro, do justo, é com muita luta e com muita dificuldade, né? É com muita luta, com muita dificuldade, com muita tribulação que o justo se salva. A porta é estreita. Esse evangelho de facilidade, né? Hoje eu vi uma matéria aí num portal aí cristão, falando de 3 pastores lá no Irã, que pegaram pena de 10 anos. Sabe por quê? Igreja em casa. Não era um templo construído e tal, e coisa. Não, meu irmão. Lá o negócio é perseguição contra o evangelho, contra Cristo e contra Deus. Eles presos, 10 anos de cadeia, a pena foi reduzida para 6 agora, graças a Deus, mas 10 anos já estão lá há algum tempo, 10 anos de cadeia, porque estavam promovendo o evangelho. A igreja não tinha placa de igreja nenhuma, não tinha nada, só tinha Bíblia e pessoas que se reuniam dentro de uma casa. Cristãos também que se reuniam dentro da casa dele também estão presos, não todos, mas alguns estão presos, né? Aí eu quero ver o evangelho da facilidade. Vai pregar lá, que dê tudo, que Deus vai te dar ouro, vai te dar prata, vai te fazer empresário. Vai pregar lá, que eu quero ver. Então, cadê esse evangelho? Um evangelho desse de facilidade não funciona na China, não funciona no Vietnã, na Coreia do Norte, no Iraque. Não funciona, irmão. O evangelho de facilidade não funciona em lugar nenhum. Em lugar que a coisa é séria, em lugar que o negócio é difícil, né? Evangelho de facilidade funciona no lugar que a liberdade é extrema, chega ao ponto da libertinagem, tá? Só que Deus retribuirá a cada um segundo o fruto das suas ações. Então Jesus diz, olha, já que são poucos os que se salvam, se esforce por entrar pela porta estreita, porque muita gente vai querer entrar e não vai conseguir, tá certo? A porta da salvação é Jesus, entre por ela, meu amigo, se esforce, se empenhe, porque quem entra pela porta chamada Jesus será salvo, entrará, sairá e achará pastagem, né? Como Davi fala lá no Salmo 23, né? O Senhor me leva para pastos verdejantes, né? Então você será conduzido a pastos verdejantes. Ainda que essa tribulação toda aqui na terra, esse problema todo, mas a tua alma vai estar em graça com Deus, a tua alma vai estar em unidade com o Senhor. Você terá a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento dentro de você, independente de problema, de luta, de tribulação, do que acontecer, né? Porque se você pegar a história da igreja, foi uma história de sangue, de dor, de morte, de sofrimento, de perseguição, né? Aí aqui no Ocidente, essa coisa dessas igrejas ricas, prósperas, tal, muito dinheiro, e muito dinheiro, e muito dinheiro, tá bom. Tá? Com Cristo não era assim. Então o modelo para mim é Cristo. O modelo para mim não é o modelo ocidental de igreja, é o modelo do Senhor Jesus. Então, queridos de Deus, a porta é Jesus, a porta de salvação para mim, para você, para qualquer um, qualquer ser humano, é Jesus Cristo. Nenhuma das ovelhas dele se perderá. Nenhuma. Ele diz, tenho ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Cristo conduzirá cada uma das ovelhas que o Pai lhe concedeu ao trono da sua glória e graça. Por que vai conduzir ao trono? Porque lá no Apocalipse, no capítulo 3, a palavra fala que aquele que vencer será dado que se assente com ele no seu trono
como ele venceu e se assentou no trono com o seu Pai. Então ele nos conduzirá ao seu trono de graça e de glória. Tudo que o diabo queria, né? Se assentar no trono de Deus, né? Mas Cristo vai dar isso para mim e para você. Porque isso já era o projeto de Deus. E é o projeto de Deus e vai se cumprir. Glória a Deus, porque vai se cumprir. Então, a porta da salvação é Jesus. Se esforce por entrar. Muita gente não vai conseguir, sabe por quê? Porque vai querer entrar de qualquer jeito. Como hoje tem muita gente aí dizendo que segue a Jesus e que serve a Jesus, mas está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado, ou seja, não vai entrar mesmo por essa porta, porque não é todo mundo que quer que passa, são poucos. Cristo disse, as suas ovelhas, ele não vai perder nenhuma, ele vai conduzir todas elas para que haja somente um rebanho e um pastor, tá certo? Outra coisa, ninguém toma um crente da mão do Senhor. Se o Senhor quiser dar, entregar para alguma prova, alguma situação, ele entrega, e na hora que ele quiser, ele traz de volta, porque ele tem este poder, esta autoridade que lhe foi concedida pelo Pai. Queridos, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é forte, o nosso Deus é poderoso, a ele toda a glória, cada uma das suas ovelhas ele conduzirá para fora. Todas as suas ovelhas ouvem a sua voz. Quem ouve a voz de Cristo, segue a Cristo, anda após ele. Como ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você dá ouvidos à voz do Senhor? Você ouve a Jesus? Ou você ouve a sua natureza pecaminosa? Então, as ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. Preferem o caminho mais estreito, a porta apertada, porque o final, meu amigo, o final é na glória do nosso Deus e Pai. Então, irmãos, entre por essa porta. Se você está bambeando aí na frente da porta, né? Ah, eu sou salvo, você é salvo, você é mesmo, será? Você sabe, né? Então, meu irmão, acerta teu passo, enquanto há tempo. Davi disse que o justo vai buscar a Deus, há tempo de poder encontrá-lo, né? Aquele que tem o temor do Senhor busca a Deus, há tempo de poder encontrá-lo, tá? Então se volte para Deus, acerte a sua vida, aquilo que precisa consertar, conserte diante do Senhor, refaça a sua vida na presença de Deus, busque conserto diante do Senhor, rasgue o teu coração, como disse Jesus, não as suas vestes. Faça conserto com Deus, entrega a tua vida ao Senhor, entra por essa porta estreita e aí você será salvo. E ouça sempre a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça seja abundantemente multiplicada na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oremos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, oramos a Ti agora, Senhor. Exaltamos o Teu nome e agradecemos. Senhor, Tu és a porta das ovelhas, a porta da salvação. Quem entra por Ti, Senhor, é salvo. Entrará, sairá e achará pastagens, pastos verdejantes. Então, Senhor, mas esta porta é estreita, este caminho é apertado, mas o Senhor diz, esforça-te, 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 porque muita gente vai procurar e não vai conseguir. Então, no que diz respeito a você, esforça-te, esforça-te. A salvação é individual e pessoal. Não há salvação dividida ou salvação compartilhada. A salvação é individual e pessoal. Então Cristo diz a você e a mim e a todos os que têm ouvidos para ouvir, que ouçam o que o Espírito diz à igreja. Você esforça-te por entrar pela porta estreita. A porta é Jesus. Quem entra por essa porta será salvo.
vai entrar por essa porta, vai ser liberto, livre e achará pastagens. Senhor, abençoa, meu Pai, a todos os que ouvem e oram nesse momento em nome de Jesus. Que essa porta, que é estreita, Pai, seja atraente para as tuas ovelhas. Que as tuas ovelhas, Senhor, elas ouçam cada vez mais claro a tua voz, inconfundível, poderosa, Senhor, para que possamos te seguir onde quer que o Senhor nos mande, sem medo, com coragem, em o nome de Jesus. Estende a tua mão, Pai, de misericórdia e graça, também sobre cada família, neste momento que se encontra em oração, e as que estarão também, que ouvirão esta ministração num outro momento, Senhor. Entra com salvação, vem tua salvação sobre essas casas, sobre esses lares, sobre essas famílias. Senhor, vem manifestar a tua glória. Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a tua palavra diz que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obras para que homem nenhum se glorie, Pai. Por isso eu te peço, Deus amado, traz salvação, que a salvação entre na casa de cada servo teu, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e disse: hoje nesta casa houve salvação. Senhor, que haja salvação na minha casa, na casa de cada servo teu que ouve, na casa de cada pessoa, Pai, que está ouvindo agora, orando comigo agora, em o nome de Jesus, que haja salvação. Que todos da nossa casa possam, Senhor, entrar por essa porta que é estreita. Sabemos que precisamos fazer um esforço. Não é somente a ação de Deus, mas a ação nossa também. É preciso haver ação da nossa parte. Nós precisamos corresponder à ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus não age sozinho. Nós precisamos corresponder ao chamado de Deus e à ação do Espírito Santo. E é isso que eu te peço, meu Pai, abençoa a todo aquele que ouve no nome de Jesus. Que atendam ao chamado do Senhor, que haja salvação em cada lar agora, em nome de Jesus, que o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo, opere salvação em cada lar. A tua palavra diz, Senhor, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que este Evangelho, que esta boa notícia de salvação, opere salvação onde ela chegar, em nome de Jesus, eu te peço. Peço também, meu Pai, pela nossa cidade, que haja paz. Peço também pela nossa nação, que haja cura, que haja justiça, que haja prosperidade, que haja crescimento, que haja direção, em nome de Jesus. E que o Senhor conceda, Pai, segundo a tua misericórdia, sobre todo o povo da nossa terra. Nós te pedimos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão maravilhosa do Santo Espírito de Deus seja com a tua mente, com a tua alma, com a tua vida, com o teu ser, com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o brilho do rosto do Senhor, que o Senhor sobre você levante o brilho do rosto dele e te dê a paz, que o Senhor te guarde, que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor e te livre, que você esteja atento e vigilante à palavra de Deus, à vontade do Senhor e à voz do Senhor Jesus, do bom pastor, que já deu a vida para te salvar. Se empenhe por entrar por essa porta, é estreita, mas é para poucos, então você se esforce, meu querido, em nome de Jesus. Que Deus, meu amado, te abençoe abundantemente, que a graça e o poder do Senhor sejam
abundantes na sua vida. Em o nome de Jesus, eu oro, meu amado, porque eu quero ver, e já vejo pela fé, mudança na tua vida, na tua casa, salvação de Deus, poderosa no Senhor, a luz do Todo-Poderoso brilhando na tua mente, brilhando na tua alma, brilhando no teu espírito, brilhando em você, em nome de Jesus. Eu oro e eu creio, meu amado, eu creio nisto. Eu creio no poder do Senhor, eu creio no poder do nosso Deus, do meu Deus, em nome de Jesus. Paz seja com todos vocês, amém, em nome de Jesus. Graça e paz a todos, se Deus permitir, até quarta, 20 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe, que Deus abençoe para que a gente possa retornar a congregar, né? A adorar ao Senhor como convém. Mas a palavra de Deus também não está presa. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.